A história começa com uma garotinha chamada Shui tentando acordar seu irmão. Ela está preocupada porque eles não conseguirão proteger a própria casa e os livros da tia também serão queimados por alguns bandidos se o irmão não acordar o mais rápido possível. Seu irmão, chamado Shen, que é o protagonista da nossa história, acordou confuso e a primeira coisa que perguntou foi onde estava. Sua irmãzinha sorriu amplamente ao vê-lo finalmente acordado. Eu não morri, perguntou. Os homens que foram à casa deles interferiram, rindo muito alto, pois pensaram que Beimin estava apenas brincando para evitar sua dívida. A razão pela qual todos esses homens estavam aqui era para forçar Beimin a pagar sua dívida. Depois de ouvir muitas palavras desses homens, Shui os bloqueou e disse com raiva que não intimidassem seu irmão. Nesse momento, Beimin ainda estava confuso sobre o que havia acontecido. Pelo que ele se lembrava, esse lugar se chama Cidade de Lu, que é a sua cidade natal, mas ele ainda se lembrava de que já havia deixado esse lugar há 10 anos. De repente, ele segurou a cabeça ao sentir uma dor incomum e, ao mesmo tempo, lembrou-se de que havia sido assassinado pelos 5 lordes. Ele estava viajando com os 5 lordes da Aliança Celestial para a montanha da Colina Verde para capturar uma raposa espiritual no estágio transcendido. Mas, de repente, ele foi traído pelos outros. Ele estava furioso e cerrou o punho enquanto sussurrava que havia feito muito pela Aliança Celestial. Matou inúmeras feras demoníacas e nunca imaginou que acabaria morrendo por causa de seus próprios companheiros. Enquanto Shui está bem na sua frente, ele percebe que voltou do passado, que foi há 3 anos, aqui na cidade de Lu. Os homens, por outro lado, notaram que Beimin estava sorrindo de forma estranha e se perguntaram se ele havia perdido a cabeça. O homem da frente então cerrou o punho enquanto advertia Beimin. Ele até disse que pode ver a Shui no mercado para obter um bom lucro. Vendam a Shui. Se algum de vocês se atrever a tocá-la, eu me certificarei de picar vocês e dar de comer aos cachorros. Respondeu Beimin. Shui estava de queixo caído, pois não conseguia acreditar que Beimin ousasse responder a esses homens maus. O homem da frente estendeu a mão enquanto pedia o pagamento da dívida de Beimin. Nesse momento, Beimin ainda se lembrava de que sua dívida era de um total de 3 milhões de won e desafiou todos esses homens a mostrar o recibo e que ele poderia pagá-los depois de 3 dias, se eles conseguissem. O homem ficou confuso, pois não conseguia acreditar que Beimin ainda se lembrava do valor total de sua dívida. Então, todos pegaram imediatamente o recibo e descobriram que o total era de 2.960.000. Por causa disso, eles chegaram à conclusão de que Beimin poderia ser um vidente. Beimin estava apenas olhando para eles com raiva enquanto dizia a si mesmo que a situação agora era completamente diferente de antes. Isso é estranho. Você está tentando me enganar? Está realmente afirmando que pode conseguir o dinheiro em 3 dias? Você mesmo disse que precisa de 3 milhões. O homem disse, mas foi interrompido quando ouviu uma voz atrás dele, oferecendo-se voluntariamente para pagar a dívida de Beimin. Beimin também chamou a atenção dessa pessoa e sabe que ela se chama Dongfan Ziyu, a segunda filha da família Dong. Beimin estava noivo da irmã de Ziyu, mas logo após a morte de seus pais, a família Dongfan cancelou o noivado. O homem que forçava Beimin a pagar sua dívida ficou assustado ao ver Ziyu. Ele até disse educadamente que não se atreveria a aparecer na casa de Beimin se soubesse que Ziyu tinha uma ligação com Beimin. Ele se curvou e pediu desculpas a Ziyu, mas Ziyu ignorou suas palavras e simplesmente passou por ele. Shen, saia da cidade de Lu e nunca mais volte. Suas dívidas serão pagas pela família Dongfan. Ziyu disse com os braços cruzados. Você está procurando objetos de valor em minha casa? Perguntou Beimin. Ziyu então respondeu que não e disse que só estava aqui por causa do pedido de sua irmã e pela consideração de seus pais pelo pai de Beimin. De repente, Shui agarrou o braço de Beimin e disse a ele que não poderiam vender o prédio. Beimin então lhe garantiu que não venderia a casa e acrescentou que ninguém poderia intimidar sua irmã enquanto ele estivesse vivo. Ele então se voltou para Ziyu e lhe disse que ela é quem deveria sair do prédio. Ziyu se sentiu insultada, ficou furiosa e gritou com Beimin. Mas Beimin não se assustou nem um pouco e até disse que não queria se repetir. Ele também disse aos homens a quem deve dinheiro para voltarem depois de 3 dias, pois tem certeza de que poderá pagá-los nesse dia. Os homens o encararam ferozmente e o líder ficou irritado e queria bater em Beimin. Mas como ele descobriu que Beimin tem uma conexão com a família Dongfan, ele não pode fazer o que quiser com Beimin. Tudo bem, irmãozinho Shen. Esse Zinfu permitirá que você se safe hoje. Voltarei em 3 dias. Ele declarou. Ele então se virou e ordenou que todos os seus homens o seguissem e saíssem do prédio. Enquanto esses homens saíam, Ziyu sorriu e disse que estava bastante interessado em ver onde Beimin encontraria os 3 milhões para pagar sua própria dívida. Dongfan Ziyu, como vou fazer isso não é da sua conta, não é? Disse Beimin. O que deixou Ziyu furioso e gritou alto,
dizendo que Beimin era louco por insultá-lo. Depois que todas essas pessoas foram embora, Shui colocou um pouco de água na panela e a colocou no fogo, pois planejava cozinhar algo para seu irmão Beimin. Ela sorriu amplamente ao dizer que Beimin deve estar com fome por ter ficado inconsciente por alguns dias. Beimin ficou em silêncio e também sorriu, pois estava feliz por ter a chance de viver novamente com sua irmãzinha. De repente, ele se assustou quando seu animal de estimação, que ele chamou de Soubal, Bola de Neve, pulou em seu ombro. Ele então agarrou instantaneamente a bola de neve com as duas mãos enquanto se perguntava como a bola de neve voltou ao seu estado original. Ao mesmo tempo, ele conclui que Bola de Neve pode ser a pessoa que o trouxe de volta depois que ele morreu nas mãos dos Senhores da Aliança Celestial sem que eles soubessem que Bola de Neve tem a capacidade de viajar no tempo. Enquanto ele estava pensando nas coisas, Shui o interrompeu e perguntou sobre quando ele se tornou um caçador. Beimin então apontou para a Bola de Neve enquanto a segurava e a apresentou à sua irmã. Ele também deu permissão a Shui para brincar com a Bola de Neve quando ela estiver entediada. Shui ficou muito feliz e animada ao ouvir isso e Beimin então jogou Soubal no ombro de Shui. Ele ficou muito feliz por ver sua irmã feliz e pediu a Soubal que tratasse Shui bem. Soubal então sorriu amplamente e respondeu com sua própria língua. Beimin então disse a eles que agora podiam brincar, pois ele planejava fazer alguns preparativos para ficar mais forte. Naquela época, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a dívida. Ele teve que ir embora e, no final, perdeu essa casa e sua irmãzinha Shui. E agora, ele está muito confiante de que pode fazer as coisas desta vez completamente diferentes de sua vida passada. Ele se lembra de que sua mãe e seu pai haviam comprado muitos materiais no mercado negro e esperava que ainda restasse alguma coisa, embora não tenha ideia se será suficiente para criar a arma de que precisa. Quando ele entrou no espaço de trabalho de seus pais, estava muito bagunçado e ele percebeu que precisava se esforçar para encontrar o que precisava. Ao dar a volta na sala, encontrou um punhal em uma caixa. Ele a pegou imediatamente e disse que essa adaga era chamada de adaga de aço decorada. Ele ficou muito feliz ao ver como a adaga era excepcionalmente afiada. Ele não precisará procurar outra arma por enquanto se usar isso apenas para caçar as feras demoníacas fora dos muros da cidade. Enquanto Beimin observava qualquer coisa dentro do quarto, ele ouviu uma voz vinda de fora da casa deles. Com essa voz familiar, ele sabia que era a pessoa chamada Gauxin, seu melhor amigo. Ele então desceu imediatamente as escadas e viu que Shui já havia aberto a porta. Ele olhou para Gauxin enquanto Gauxin batia no cabelo de Shui e disse que estava procurando Beimin para lhe dar boas notícias. Em seguida, ele olhou para o olhar e imediatamente viu Beimin. Beimin, venha rápido. Tenho algo para compartilhar com você. Gauxin disse, algo para compartilhar comigo. Você não veio me procurar para que eu pudesse trabalhar para você novamente. Beimin respondeu, mas então, Gauxin instantaneamente agarrou sua camisa e o puxou para fora para levá-lo a algum lugar. Ele disse com orgulho que havia descoberto uma grande oportunidade de negócios. Antes que eles saíssem completamente, Shui informou ao garoto que eles poderiam demorar um pouco para voltar. Shui disse a eles que se cuidassem, apesar de estar um pouco preocupada com seu irmão. Enquanto isso, Gauxin chegaram à floresta. Gauxin lidera o caminho enquanto segue. Então perguntou o que ele precisava fazer dessa vez e Gauxin mencionou a serpente da madeira ascendente. Fez uma pausa e pensou que alguém já poderia ter conseguido matar a serpente da madeira ascendente, mas Gauxin explicou que a serpente da madeira ascendente atacou vários membros das famílias nobres da cidade de Lu. É por isso que as famílias estão reunindo caçadores para matar a serpente. A pessoa que lhe vem à mente não é outra senão Bane. A serpente da madeira ascendente é uma fera demoníaca que ele estava querendo caçar, e ele estava feliz por saber que o momento não poderia ser pior. Gauxin cruzou os braços ao afirmar com orgulho que tudo da serpente da madeira ascendente vale dinheiro, seja sua escama ou sangue, ou qualquer coisa da serpente pode ser vendida no mercado negro, o que certamente fará com que suas barrigas fiquem cheias pelos próximos dias. Enquanto falava, ele se assustou ao ouvir a voz animada de Bane, perguntando sobre onde a serpente poderia ser encontrada. No momento em que ele respondeu norte, Bane correu para a direção e Gauxin se perguntou por que Bane estava correndo muito rápido. Bane então lhe disse que explicaria tudo mais tarde, depois de matar a serpente. Por enquanto, ele quer encontrar a serpente primeiro, pois não quer que ela seja roubada pelos outros. Enquanto corria rapidamente, Gauxin gritou, pedindo que ele não fosse ridículo e voltasse, mas Bane não lhe deu ouvidos e foi diretamente para o lado norte da floresta. No pequeno penhasco onde a serpente pode ser encontrada, alguém foi jogado contra ele enquanto lutava contra a serpente. Um caçador. Então,
Ordenou que todos bloqueassem o ataque e também lembrou a todos que tomassem cuidado com o veneno, que poderia causar a morte quando fosse infligido a eles. Vários caçadores estavam atacando a serpente, mas no momento em que tentaram cortá-la, suas espadas se despedaçaram. Isso os faz tremer, pois não conseguem derrotá-la, e a serpente sibila enquanto olha para um caçador. Ao mesmo tempo, outro caçador, junto com um lobo, tentou esfaquear seus olhos com a intenção de matar, mas a serpente conseguiu olhar para ele e golpear sua cauda para atingir o homem. O homem voou para longe e vomitou o sangue. Ele afundou no chão e seus companheiros o arrastaram imediatamente para o canto. Há também outro caçador que já está ferido. Ele ficou assustado e gritou para o companheiro, pedindo que não o deixasse, pois estava sentindo dor. Mas o companheiro não lhe deu ouvidos e voltou a lutar contra a serpente. Nesse momento, a serpente enlouqueceu e o comandante dos caçadores os advertiu para que tomassem cuidado. De repente, a serpente se abaixa e ataca os caçadores que estão perto dela. Alguns voaram e outros deslizaram para longe. E essa pessoa que deslizou para longe já estava assustada, pois havia testemunhado a força da serpente como um demônio. Ele acredita que aqueles que não conseguirem se esquivar do ataque da serpente poderão esmagar seus ossos em pedacinhos. Todos precisam ter cuidado. A pele grossa da serpente da madeira ascendente é muito resistente e sua mordida é muito venenosa. Se você for pego por suas presas, nem mesmo Deus poderá salvá-lo, gritou o homem. Dessa vez, Baimin finalmente chegou e imediatamente soltou sua adaga. Em seguida, correu em direção à serpente. No momento em que apareceu na frente dos caçadores, todos os caçadores ficaram nervosos, pois Baimin não era familiar para eles. A serpente sibilou enquanto olhava para Baimin. Então, Baimin viu os 7 kun, que é uma unidade tradicional de comprimento igual a 3,3 centímetros ou 1,3 polegadas. Baimin viu isso como uma abertura, então imediatamente correu para ela e lançou um ataque. Ele então sorriu amplamente, pois sabia que a serpente estaria morta dessa vez. Depois de cortar a serpente, seu sangue se espalhou e ela assobiou muito alto devido à dor. A serpente conseguiu balançar a cauda e Baimin foi capaz de senti-la, então pulou para evitar ser atingido pela cauda. Ele então aterrissa no chão com um pouco de irritação, sabendo que a serpente está tentando arrastá-lo por estar morto. Quando a serpente estava prestes a cair, os caçadores fugiram imediatamente. A serpente foi finalmente derrotada por Baimin e Baimin estava parado, olhando para a serpente. Os caçadores ainda estavam olhando para ele confusos, pois não sabiam sobre a identidade de Baimin e como ele conseguiu matar a serpente sozinho. Após o tumulto, Galkin chegou à área e ficou preocupado com Baimin. Mas então, Baimin se virou para ele e sorriu, dizendo para ele não se preocupar. Ele explicou a Galkin que essa serpente era apenas maior do que um réptil comum. Ele então ordenou que Galkin encontrasse algumas pessoas para levar a serpente para casa e vendê-la. De onde veio esse rapaz de cabelo espetado? Um homem disse atrás de Baimin, o que fez com que ele virasse instantaneamente a cabeça para os caçadores. Quem lhe deu permissão para tocar a serpente demoníaca que se eleva? Vocês pretendem roubar meus espólios de guerra? Perguntou o comandante dos caçadores. E Baimin o encarou com raiva. Nesse momento, o comandante se perguntou de onde Baimin veio. Eles não conseguiram derrotar a serpente da madeira ascendente com dezenas de caçadores de nível médio. Ela dominou todos eles. No entanto, Baimin foi capaz de derrotá-la sozinho, o que o irritou. Enquanto Baimin estava parado segurando a adaga de aço decorada, o comandante ficou chocado ao ver a arma de Baimin. Ele não pode acreditar que um homem desconhecido possua uma ferramenta de nível divino. Por causa disso, ele explicou educadamente a Baimin que a serpente demônio era originalmente a presa deles e que eles gastaram muito esforço se preparando para a caçada. Sofreram várias perdas, mas a serpente foi arrancada deles por Baimin, o que eles nunca poderão aceitar. Ele esperava que Baimin os compensasse, mas Baimin sorriu ironicamente e disse, compensar pelo quê? Bem, não é fácil para a cidade de Lu criar um caçador e minhas intenções também não são dificultar as coisas. Se você nos der sua adaga de aço decorada, deixaremos todo esse assunto de lado. O que acha? O comandante disse enquanto estendia a mão, esperando que Baimin realmente entregasse a adaga a ele. A adaga de aço decorada, mesmo as escamas grossas da serpente ascendente não tinham chance contra ela. E ele estava pensando que a taxa de sucesso da caça às bestas demoníacas aumentaria muito se eles conseguissem pegá-la. Mas, ainda assim, Baimin sabia que esse caçador estava apenas o enganando. Ao mesmo tempo, Galkin gritava para lembrá-lo de não dar a adaga. A serpente ascendente foi obviamente morta por Baimin, então ele não quer que Baimin dê uma compensação a esses caçadores. Além disso, se Baimin não fizesse nada, todos os caçadores poderiam ter morrido com a mordida da serpente. Portanto,
Para ele, Baimin salvou todos os caçadores. Ele não gostou da forma como o comandante do caçador exigiu a adaga de Baimin, pois ele a interrompeu. O comandante do caçador ficou furioso com ele e até disse que Galkin deveria morrer. De repente, alguém correu para Galkin em uma velocidade rápida e o atingiu com força usando uma poderosa magia que cria uma luz dourada. Galkin voou para longe. Ao vê-lo sendo espancado, Baimin ficou preocupado com ele. Galkin caiu no chão e Baimin foi imediatamente ajudá-lo. Nada mal. Você consegue resistir a 30% do meu poder. Que tal se tornar meu seguidor? Se eu estiver de bom humor, até lhe darei um pouco de papoula ou algo assim. O caçador que bateu em Gin, chamado Ongbin, disse. Baimin então o encarou com raiva e disse que havia se metido com a pessoa errada. Ele então correu para os caçadores e o comandante disse a Baimin para tomar cuidado. Ongbin então virou a cabeça para o comandante e disse com confiança que Baimin tinha acabado de entrar no estágio de caçador primário, enquanto ele já estava no auge desse estágio. Enquanto Baimin estava correndo para Ongbin, ele convocou Bola de Neve, mas Ongbin conseguiu sorrir pensando que Baimin tinha um espírito de batalha fraco. Em seguida, ele também convocou seu lobo de cauda rápida e ordenou que ele se livrasse de Baimin. Nesse momento, Baimin estava muito confiante de que poderia fazer Ongbin e seu lobo passarem vergonha na frente dos caçadores. Ele então ordenou que Bola de Neve atacasse o lobo de cauda rápida. E Bola de Neve ficou muito animado e imediatamente correu para enfrentar o lobo sem medo. Essa almôndega é tão grande quanto o meu punho. Será que ela quer morrer? Ongbin disse enquanto tirava a espada de seu assistente de caçador. Uma parte dele também ficou desapontada ao pensar que o espírito de batalha de Baimin não é suficiente para saciar a fome de seu lobo. Ele então tentou cortar Baimin e Baimin fez a mesma coisa. Para sua surpresa, Baimin foi capaz de atacá-lo com a adaga e até cortou sua mão. O que ele não pode acreditar. Sem querer, ele soltou a espada e se ajoelhou no chão, segurando a mão ferida que sangrava continuamente. As pessoas que testemunharam a cena também ficaram atônitas, pois foi a primeira vez que viram Ongbin ser derrotado por uma pessoa que eles nem conheciam. Você pediu minha adaga, não foi? Disse Famin. Ongbin ficou furioso e ordenou instantaneamente que seu lobo rasgasse Bola de Neve em pedaços, pois planejava transformá-la em carne moída e dar de comer aos cães. Apesar do que ele ordenou, seu lobo nem conseguiu pegar Bola de Neve devido à sua rápida velocidade de movimento. Soubal estava se divertindo com a batalha contra o lobo e depois viu uma abertura. Ele o atacou instantaneamente de cima para baixo, o que fez com que o lobo batesse no chão e o uivasse alto. Bola de Neve finalmente derrotou o lobo com facilidade e até roubou seu núcleo bestial. Ongbin ficou atônito, pois não conseguia acreditar que um pequeno espírito de batalha de Baimin fosse capaz de derrotar seu lobo. Bola de Neve nem perdeu muito tempo e imediatamente comeu o núcleo bestial do lobo. Ao ver como ele conseguiu derrotar o lobo, Galxion também se perguntou como Baimin conseguiu que esse pequeno espírito, que é muito forte, acabasse completamente com o lobo em um instante, com apenas uma pancada. Baimin fez uma careta ao dizer que encontrar esse espírito de batalha foi seu momento de maior sorte na vida. No final, Ongbin se sentiu envergonhado e não conseguiu nem dizer uma palavra. Galxin, o que você acha de acabar com esse cara? Perguntou Baimin. Galxin ficou chocado com a pergunta de Baimin e respondeu que matar Ongbin não é necessário, pois ele sabe que Ongbin é o jovem mestre da família Hong e tem medo de ofender a família Hong. Ele acredita que, se isso acontecer, eles não poderão entrar em nenhum lugar da cidade de Lu se a família Hong vier atrás deles. Daemin ainda sorriu para ele, dizendo que a família Hong é apenas uma pequena família a qual eles não precisam dar atenção. Você ajudou muito a Shui. Você é o melhor amigo e irmão que eu tenho. Ele disse com sinceridade. Em seguida, cerrou o punho e encarou os caçadores, dizendo que se certificaria de cortar a língua das pessoas que ousassem falar mal de Galkin. E se eles ousarem atacar Goxian, ele não hesitará em cortar suas mãos. Além disso, ele também está disposto a cortar as duas pernas dos caçadores que se atreverem a chutar seu melhor amigo. Ao ouvir suas palavras, Ongbin tremeu de raiva. Ele se levantou, ainda segurando a mão, e olhou furiosamente para. Por que está parado aí? Vá pegar esse animal imundo. Faça com que seu cadáver seja dividido em pedaços. Transforme-o em carne moída. Ataquem-no. Ongbin ordenou. Os caçadores então correram imediatamente para Baimin com suas espadas e Baimin estava calmo e os encarava mal. De repente, a terra desmoronou em direção a Baimin e Galxin ficou assustado e pediu a Baimin que tomasse cuidado. Nesse momento, outro espírito de batalha apareceu vindo do subterrâneo. Até esse ponto, Baimin ainda conseguiu sorrir levemente enquanto olhava para cima. Ele então cortou facilmente o espírito de batalha sem qualquer hesitação e os caçadores ficaram todos chocados como Baimin atacou facilmente seu
seu espírito de batalha. Seu espírito de batalha foi despedaçado e os caçadores estavam apenas olhando para ele e estavam perplexos. O espírito então caiu no chão e Baimin perguntou se eles ainda queriam atacá-lo de frente. Ele também olhou para o comandante dos caçadores, mas até mesmo o comandante ficou sem palavras e apenas suspirou. Inesperadamente, ele se ajoelhou no chão na frente de Baimin e o chamou de grande mestre das artes marciais. Ele pede desculpas a Baimin em nome de Ondibin. Ele até disse que, quando retornarem, explicará tudo pessoalmente e pedirá aos superiores que Baimin receba uma indenização para expressar seu arrependimento pelo que aconteceu. A essa altura, Baimin estava hesitante em acreditar no comandante do caçador. O comandante o encarou com raiva e imediatamente se levantou e tentou estrangular Baimin, mas Baimin conseguiu desviar a cabeça. Em seguida, ele sorriu dizendo que esse comandante é um canalha dissimulado. Em um instante, ele cortou o pescoço do comandante e o sangue do comandante jorrou de seu pescoço. Ele tocou seu pescoço e ficou confuso com o que estava acontecendo. Ondibin também viu a velocidade rápida de Baimin e ficou intrigado. Ele é como qualquer outro animal imundo. Estou até sentindo um pouco de vergonha de mim mesmo, disse Baimin. O comandante estava morto com apenas um ataque de Baimin. Baimin então olhou para Ondibin enquanto lhe dizia que ele seria o próximo alvo. Nesse momento, Ondibin estava tremendo de medo. Não se aproxime de mim. Eu sou da família Hong. Se você me matar, minha família nunca o perdoará. Ele disse com uma voz gaguejante. Por outro lado, havia dois homens observando-os de longe. Eram um filho e um pai de uma família nobre. O jovem estava se perguntando se Baimin realmente se atreveria a matar Ondibin. E seu pai disse: a família Hong provavelmente falou demais. No final, Baimin não hesitou nem um pouco, pois havia matado o jovem mestre da família Hong. Gao Xing estava olhando para o corpo morto de Ondibin e estava preocupado, sabendo que a família Hong definitivamente não os perdoaria. Além disso, há também os caçadores das outras famílias, e ele tem certeza de que esses caçadores provavelmente também terão como objetivo a serpente da madeira ascendente. Do que você tem medo? Eu lhe disse que a família Hong é apenas um pequeno grupo. Se eles ousarem fazer qualquer movimento contra mim, não os deixarei sobreviver. E quanto às outras famílias, se elas quiserem tomar minha presa, estou bastante curioso para saber se podem ou não. Baimin respondeu. Nesse momento, ele se virou e percebeu que alguém estava chegando. Foram o pai e o filho que o observaram matando Ondibin. Ele realmente tem coragem. Nossa luta será interessante. O homem disse com um largo sorriso no rosto. Seu pai, ao mesmo tempo, o avisou que o espírito de batalha de Baimin não é tão simples quanto parece, pois eles também testemunharam que Soubal consumiu facilmente um núcleo bestial mais sólido que o aço. Além disso, ele também sabia que a arma de Baimin não era apenas uma adaga comum. Enquanto olhava para Baimin, ele se perguntava quando sua cidade teria alguém tão habilidoso quanto Baimin. Seu filho também concluiu que não é da cidade de Lu, pois ele pode ver que é um indivíduo poderoso demais para que eles não tenham ouvido falar dele. Além disso, ele não consegue acreditar que tenha se atrevido a matar alguém da família Hong como se não fosse nada. Quem em toda a cidade de Lu tem esse nível de confiança e vigor? Acrescentou enquanto olhava para Baimin. Também estava olhando com raiva para eles. O homem então percebeu que Baimin era um pouco familiar para ele. Ele sabia que Baimin era um lixo da família Shen que foi expulso pelo patriarca da família Dongfan e que tinha o nome de Shen Baimin. Seu pai ficou chocado ao perceber que os pais de Baimin eram os que ele conhecia. Ele também ficou confuso, pois sabia que Baimin não era capaz de cultivar nem mesmo um filhote. No ano em que os pais de Baimin o ajudaram a testar suas capacidades, ele se revelou um lixo incapaz de se tornar um caçador, e esse velho não sabia por que Baimin estava aqui e derrotou a serpente e também matou o jovem mestre da família Hong. Como Baimin notou, o pai e o filho estavam parados e não se moviam nem um centímetro. Ele então conclui que esses homens planejavam roubar sua serpente voadora. Esses dois homens estavam muito determinados a roubar a serpente de Baimin. Ambos desceram de seus cavalos e o velho sugeriu a Baimin que não agisse de forma precipitada. Ele também se gabou de que a família deles não era como a família Hong. Ele até ofereceu a Baimin que eles poderiam compartilhar a serpente quando Baimin a entregasse a ele. Se você deixar de lado todas as considerações e ficar com ele para si mesmo, não pense que ainda terá alguma base na cidade de Lu. Ele disse. Então isso significa que você quer roubar minha presa. Baimin respondeu. O jovem então soltou sua adaga e imediatamente correu para Baimin e tentou cortá-lo instantaneamente. Mas Baimin foi capaz de desviar o ataque e passar a mão e agarrar o braço do oponente. Em seguida, ele apertou o braço do homem, que cerrou os dentes ao sentir uma forte dor. Baimin então colocou a mão do homem para trás e apontou a adaga para ele. Mesmo depois de eu salvar suas vidas, vocês são tão ingratos. Tudo bem, estou precisando de dinheiro de qualquer forma. Caros caçadores, por favor,
tirem todos os objetos de valor que tiverem com vocês, disse Baimin. Ele estava pronto para decapitar o homem, então os caçadores o ignoraram. Os caçadores estavam todos com a cabeça dura e queriam atacar Baimin. Ao mesmo tempo, o velho estava pensando que Baimin encontrou uma desculpa para lutar contra todos. Além disso, ele se perguntava quantos caçadores Baimin poderia derrotar por ser muito confiante. Jovem mestre da família Dongfeng, parece que ninguém se importa com você. Acho que não tenho outra escolha a não ser deixá-lo sofrer as consequências. Baimin disse e o homem que ele mantinha em cativeiro estava gritando por ajuda de seu próprio pai. Baimin então chutou a cintura do homem e seu pai ficou preocupado com ele e irritado com Baimin. O jovem foi esmagado no chão, mas ainda conseguiu se levantar com o corpo trêmulo. Ele estava suando e ainda se atrevia a olhar mal para Baimin. Mas então, de repente, ele se ajoelhou e não conseguiu ficar de pé novamente devido à dor que sentia na cintura. Ele então olhou para seu pai e pediu que ele matasse Baimin por ele. Como o pai não se mexeu, ele ficou furioso e gritou, reclamando que sua coluna estava danificada e que queria que o pai se vingasse. Seu pai ficou preocupado com ele e sussurrou o nome do filho, que é Lior. Ele então ordenou que os caçadores derrubassem Baimin o mais rápido possível, ajudando uns aos outros. Você está se superestimando, Baimin disse e sorriu enquanto encarava os caçadores. Baimin então se preparou enquanto segurava a adaga. Os caçadores então correram para ele com intenção de matar, mas Baimin estava calmo demais e até se gabou de que esses caçadores eram muito poucos em comparação com o que ele havia experimentado naquela época. Em seguida, brandiu sua adaga e despedaçou a espada de seu inimigo. Ele atacou facilmente os caçadores apenas com sua adaga. Quando um caçador saltou e estava prestes a atingi-lo, ele conseguiu se esquivar e o caçador acabou esfaqueando o chão. Baimin estava destemido na frente desse caçador e disse que esse caçador é apenas um bando de ninguém. Em seguida, ele correu para o inimigo em alta velocidade e cortou seu corpo ao meio. Ele não perdeu muito tempo e foi direto para os caçadores restantes que ousaram atacá-lo e atacou todos eles. O pai de Lior então fez um movimento e estava prestes a esfaquear Baimin. Baimin o encarou com raiva e lhe deu um soco forte no estômago. O velho ficou surpreso ao sentir a força inacreditável de Baimin. Ele escorregou e seu corpo caiu no chão. Os caçadores que não atacaram Baimin ficaram atônitos ao testemunhar a cena. Vocês, idiotas, estão fora de seu alcance, Baimin disse e atacou os outros até que todos se deitaram no chão. Gao Qin então arrastou os corpos inconscientes dos caçadores e ficou um pouco nervoso ao saber que seu melhor amigo Baimin lutava contra esses caçadores. Até mesmo os membros da família Dong. Baimin estava de braços cruzados e sorria levemente. Ele então se virou para Gao Qin e ordenou que seu melhor amigo desse uma olhada no corpo do caçador e pegasse qualquer item valioso. Como Gao Qin estava assustado, ele hesitou em seguir Baimin, mas Baimin lhe disse que não havia nada de que ele devesse ter medo. Ele também garantiu a Gao Qin que cuidará de Gao Qin quando algo acontecer. Ele está muito disposto a ajudar seu melhor amigo a se tornar um caçador forte, mais forte do que esses caçadores que ele atacou. Com suas palavras, Gao Qin ficou animado, pois estava ansioso para se tornar um caçador. Vamos ver o que esses aspirantes a membros de gangues têm com eles. Baimin declarou que, nesse momento, Gao Qin decidiu ouvir todas as ordens de Baimin e segui-lo aonde quer que ele fosse enquanto ele pegava os itens de valor dos caçadores. Ele sorria amplamente com a esperança de finalmente se tornar um caçador. Depois que Gao Qin procurou, eles acabaram obtendo uma quantia total de 7 milhões, o que decepcionou Baimin, pois ele esperava que conseguissem pelo menos 2 milhões, já que tem uma dívida a pagar depois de 3 dias. Gao Qin então lhe disse que 1,7 milhão é uma quantia enorme de dinheiro que eles não conseguem obter em nenhum lugar facilmente. Mas, ainda assim, Baimin ficou irritado porque não esperava que esses caçadores estivessem na pobreza por não terem uma quantia total de 3 milhões, apesar de esses caçadores serem uma mistura de diferentes famílias. De repente, Baimin olhou para o caçador que estava inclinado para o lado. Ele então ficou na frente do caçador e se abaixou para ver se ele ainda estava respirando. Depois de confirmar que o caçador estava apenas fingindo estar dormindo, ele deu um tapa no homem sem qualquer hesitação e o caçador instantaneamente implorou por misericórdia. Baimin então lhe disse para calar a boca e ouvir. Ele deu permissão a esse caçador para voltar à cidade, mas ele deveria contar às grandes famílias sobre o que aconteceu nessa floresta e dizer a elas que trouxessem algum resgate para recuperar seu povo. O valor será de 100 mil para os vivos e 50 mil para os mortos. Quando estava dando uma ordem a esse caçador, ele ouviu um barulho estranho e imediatamente se levantou, enquanto o caçador estava muito feliz por saber que era o patriarca que estava chegando. Baimin estava olhando para a direção, mas ainda não confirmou a identificação. Ele estava apenas concentrado,
olhando para a direção de longe. Ele estava esperando que essas pessoas estivessem montadas em um cavalo, mas, surpreendentemente, um monte de carros apareceu. Baimin ficou intrigado ao ver isso, enquanto Gauxin ficou assustado, pois já sabia quem estava lá dentro. O veículo parou e a porta se abriu. As pessoas que estavam dentro começaram a sair. Uma delas é o patriarca da família Hong, Hong Zhental, juntamente com Zhu Yingxin, o patriarca da família Zhu, Yi Lingxin, o patriarca da família Yi, o patriarca da família do Gou, por último, o patriarca da família Dongfan, chamado Dongfan Zinqiao. De repente, os caçadores voltaram a si e todos ficaram muito felizes por esses patriarcas terem vindo pessoalmente salvá-los. Baimin, então, olhou para os caçadores, e em seguida, olhou de volta para os patriarcas, afirmando que esses patriarcas são todos caçadores de alto nível. O guarda pessoal de Xinqiang se aproximou dele e informou que Baimin é o cara da família Shen. Xinqiang ficou chocado ao ouvir isso, pois não podia acreditar que Baimin, um cidadão normal da cidade, fosse capaz de derrotar muitos caçadores. Uma parte de sua mente se perguntou como Baimin se tornou um caçador. Ele virou a cabeça instantaneamente ao ouvir a voz dolorosa de Zhental enquanto pronunciava o nome de seu filho, Ongbin. Zhental estava segurando o corpo de Ongbin e chorava enquanto se perguntava quem era o assassino de seu filho. Um caçador atrás de Baimin apontou para ele e declarou que foi Baimin quem matou Ongbin sem piedade. Ele também feriu a todos nós, roubou nossos pertences e quer monopolizar a serpente crescente. Ele acrescentou que o patriarca não conseguia acreditar no que ouvia. Zinqiang, ao mesmo tempo, estava furioso com Baimin por ter feito tudo isso. Um animal imundo, que mal conseguiu entrar no estágio de caçador primário, ousou matar meu filho. Hoje, eu pessoalmente farei carne moída de você para confortar a alma do meu filho no céu. Zhental disse furiosamente. Em seguida, ele ativou um poder mágico que é uma chama e os caçadores quase foram atingidos pelo golpe. Baimin estava calmo, apesar das pedras que voaram até ele. Zhental gritava alto e continuamente um raio saía de sua mão enquanto ele invocava seu espírito de batalha. Seu espírito de batalha foi instantaneamente para Baimin e Baimin estava pronto para a batalha. Foi um Thunder Martin que apareceu na frente de Baimin, mas depois que Baimin apontou a espada para ele, o Thunder Martin fugiu de Baimin. Baimin olhou para esse espírito de batalha com confusão e esse espírito de batalha voltou para seu mestre. Baimin e Gauqin estavam confusos enquanto olhavam para o Thunder Martin que aterrissou na frente de Zhental. O Thunder Martin estava rosnando enquanto Zhental nunca imaginou que até mesmo seu Thunder Martin teria medo da adaga de Baimin. Essa fera ficou tão assustada depois de ver minha faca de cozinha. Baimin disse para provocar Zhental. Zhental o encarou furiosamente enquanto lançava outra habilidade novamente. Ele estava tão furioso olhando para Baimin. Por outro lado, Yingxian e Lingxian ficaram impressionados com o movimento de Baimin. Nesse momento, o guarda de Xinqiang sussurrou para ele para pedir permissão se eles deveriam fazer um movimento, mas Xinqiang estava furioso e o lembrou que Zhental queria resolver isso sozinho. Além disso, uma parte dele está interessado em ver até onde vão as habilidades de Baimin. Baimin estava pronto para lutar contra Zhental junto com Soubao. Depois de ver Soubao, o Thunder Martin enlouqueceu e imediatamente correu para Soubao com intenção de matar. Mas Bola de Neve não estava nem um pouco assustado e até correu para o Thunder Martin para enfrentá-lo sem medo. Ao mesmo tempo, Zhental correu para Baimin e estava confiante de que Baimin não seria capaz de derrotá-lo com apenas uma adaga. Baimin estava olhando para Zhental passando por ele. Seu animal de estimação estava sendo atacado pela Martin Trovão, mas, surpreendentemente, Bola de Neve foi capaz de parar a Martin Trovão com as duas mãos, como se estivesse apenas brincando. Ele sorriu amplamente ao dar um tapa no Thunder Martin com facilidade. A Martin Trovão voou para o chão, fazendo-o desmoronar. Voltando a Zhental, ele tentou pegar Baimin apenas com a mão, mas Baimin conseguiu se esquivar. Zhental tentou de novo e Baimin se abalou um pouco. Ele se esquivou mais uma vez e Zhental apenas arranhou a camisa de Baimin. Ele deslizou para trás e Zhental foi muito desafiado dessa vez. Baimin também olhou para Gento e perguntou: essa era a técnica do pequeno grappler? Gento ficou chocado ao saber que Baimin conhecia essa técnica. Ele então tentou pegar Baimin novamente com a mão usando a mesma técnica e, no momento em que chegou perto de Baimin, Baimin conseguiu esfaqueá-lo com a adaga. Todos, especialmente os patriarcas, ficaram atônitos ao testemunhar a cena. Eles não esperavam que um jovem desconhecido de sua cidade fosse capaz de derrotar um caçador de alto nível que também é um patriarca. Zhental estava sendo esfaqueado na mão e ficou preocupado com o fato de sua pequena técnica de luta, que é capaz de dividir montanhas, ter sido derrotada por uma adaga. Baimin então explicou que a primeira camada da técnica do pequeno grappler reforça os ossos,
enquanto a segunda camada reforça a carne, e a terceira camada reforçará a pele. Ele então puxou sua adaga enquanto afirmava que Gental ainda tem a coragem de vir e fazer papel de bobo sabendo que ele está apenas na primeira camada da técnica do pequeno lutador. O sangue de Gental espirrou de sua mão e seu pessoal imediatamente ofereceu ajuda para enfaixar sua mão. Ele estava olhando furioso para Bane, mas foi interrompido quando ouviu uma voz atrás dele dizendo que ele foi derrotado por apenas um pirralho no estágio de caçador primário, apesar de ser um caçador de alta classe. Era Inch. Ele também acrescentou que Zental está sendo muito ridículo. A técnica do pequeno lutador cultivada por Ron Zental é famosa por sua ferocidade e força. No entanto, aquele pirralho foi capaz de rompê-la com tanta facilidade. Dugu disse e estava olhando para a adaga com a conclusão de que poderia haver um segredo poderoso escondido dentro dessa adaga. Depois de ouvir o que ele disse, Lin Xian também chegou à conclusão de que essa adaga poderia ser uma ferramenta de nível divino, o que ele não podia acreditar. Ao mesmo tempo, para Xin Qian, era impossível que a família Shen fosse capaz de criar esse tipo de arma de alto nível. Além disso, se a família Shen criou uma ferramenta de nível divino, ele se perguntou por que ela só apareceu 2 anos após o desaparecimento dos pais. Ele deu uma olhada no animal de estimação pois essa é a primeira vez que ele vê essa criatura depois de tantos anos que viveu nessa cidade. Por causa de seu raciocínio, ele deduziu que Baimin poderia ter algo poderoso o apoiando. Enquanto olhava para a bola de neve, ele viu como Martim Trovão o mordeu, mas os olhos de Bola de Neve de repente ficaram vermelhos enquanto ele gritava muito alto. Ele ficou furioso e uma luz dourada surgiu enquanto ele socava o Thunder Martin várias vezes. O Thunder Martin foi atingido em todo o corpo e não conseguiu nem mesmo revidar. Nesse momento, Soubal deu um soco poderoso e acertou o Thunder Martin com força. O Thunder Martin voou e bateu no chão em frente ao seu mestre Gentile. Gental estava olhando para seu animal de estimação e não conseguia acreditar que um pequeno espírito de batalha de Baimin foi capaz de derrotar seu Thunder Martin. Ele estava dando tapinhas em seu animal de estimação enquanto Soubal voltava para o ombro de Baimin com entusiasmo. Ele respirou e ficou feliz por ter sido capaz de derrotar seu oponente. Gental estava olhando para eles e então chamou a atenção das pessoas sob seu comando. Ele então ordenou que todos pegassem Baimin vivo e o levassem com eles. Seu pessoal seguiu sua ordem e imediatamente cercou Baimin. Baimin estava verificando esses homens e confirmou que havia 2 caçadores avançados e 5 caçadores comuns. Ele então sorriu levemente para eles e desafiou os caçadores junto. "Vem até mim, de uma vez", ele disse. Os 2 caçadores avançados ficaram chocados e irritados com Baimin, e todos os patriarcas estavam ansiosos e aguardando o início da batalha. A família Hong não pode derrotá-lo em um duelo, então eles trouxeram mais pessoas. Claramente, eles não têm medo de perder a reputação, afirmou Dugu com os braços cruzados. De acordo com Yin Xian, tem uma ferramenta de nível divino, e o trabalho de Pejde também não deve ser considerado levianamente. Para ele, a família Hong não tem outra maneira de lidar com uma ameaça séria como. Além disso, ele pode ver que Baimin lhe é familiar, pois sente que já viu Baimin em sua cidade várias vezes. Enquanto ele falava, Lin Xian o encarava, mas não disse nada sobre Baimin. 7 caçadores têm medo de uma criança no estágio de caçador primário. Baimin disse e sorriu. Ele também proclamou que a família Hong não é tão forte quanto diz ser. Os caçadores da família Hong ficaram furiosos com o que ele disse e o caçador avançado com uma máscara informou aos seus colegas caçadores que tomassem cuidado com a adaga de Baimin e o atacassem de uma só vez. Todos eles prepararam suas espadas e o caçador com máscara correu para Baimin. Ele pulou em direção a Baimin e pensou que seus colegas caçadores também atacariam com ele. Mas então, ele foi o único que tentou atacar Baimin e Baimin levantou sua adaga e deu um soco no caçador com o punho. O caçador foi afundado no chão e ficou desapontado por seus colegas caçadores não terem atacado junto com ele. Os outros caçadores ficaram de queixo caído ao ver a força de Baimin. Até mesmo Lin Xian não conseguia acreditar que um caçador em estágio primário fosse capaz de superar um caçador avançado com tanta facilidade. Um caçador veterano da família Hong não consegue nem tocá-lo. Qual é o histórico desse garoto? Dugu perguntou confuso. Ao mesmo tempo, Yantal declarou que Baimin havia cometido um crime imperdoável. De repente, Yinshan gritou que se lembrava de algo. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele então apontou para e disse que se lembrava de Shen como o genro da família Dong. Zinkia não disse nada, mas os caçadores ao redor estavam fofocando e até chegaram à conclusão de que a família Dongfan usou isso como uma oportunidade para se livrar da família Hong. Os caçadores também disseram que a cidade de Luo não será mais tão pacífica quanto antes, já que o jovem mestre da família Hong morreu desta vez junto com muitos de seus homens nas mãos do genro da família Dong.
Gentili acredita nas fofocas das pessoas e tem certeza de que Xinjiang realmente ousou armá-lo. Xinjiang então o encarou e sorriu ironicamente para ele. Enquanto eles estavam ocupados, Gauxin voltou para a área e Baimin perguntou para onde ele tinha ido. Gauxin, então, deixou cair os itens valiosos que obteve dos caçadores e disse que não queria incomodar Baimin, então encontrou um lugar para se esconder enquanto Baimin estava lutando. Ele também perguntou como Baimin conseguiu derrotar o adversário sem se machucar. Baimin então respondeu com orgulho que aqueles caçadores eram medianos, na melhor das hipóteses, e que não seriam capazes de machucá-lo. Então, o que devemos fazer agora? Não temos ideia de qual é a situação atual, disse Gauxin. Baimin então respondeu que eles ficarão bem se esperarem que tudo se resolva. Quando ele verificou os patriarcas, viu uma aura ruim entre Gentili e Zinqion. Gentili apontou para Zinqion. Ele ficou furioso ao dizer que a família deles não era inimiga da família de Dongfang e que eles não tinham nenhuma inimizade com Zinqiao. E agora, ele não pode aceitar que o genro de Zinqiao tenha matado seu filho e cortado sua mão. Zinqiao não deu nenhuma resposta, apenas ficou olhando fixamente para Gentili. Gentili ainda fala muito e pode-se ver como ele está bravo e desapontado. O outro patriarca também tentou forçar Zinqiao a dizer algo e Lin Xian pediu que ele se justificasse na frente de todos. Ele não está nem um pouco envolvido comigo. Não há necessidade de me justificar, respondeu Xinjiang. Ele então olhou para Baimin enquanto explicava que a família deles já havia cancelado o casamento com a família Shen há muito tempo. Ele também disse a todos que não se importa se Baimin está vivo ou morto, já que, para ele, Baimin não tem mais a menor ligação com a família Dong. Ele voltou a cabeça para seu co-patriarca e declarou que Gentili pode fazer o que quiser com Baimin e que ele nunca obstruirá Gentili de forma alguma. Apesar do fato de Sinqin estar dizendo a verdade, Gentili ainda está furioso com ele em sua mente. Ele acredita que Sinqian sabe que ele não é capaz de lidar com Baimin. Ele apontou para Baimin e disse que estava feliz em saber que Baimin não tem nenhuma ligação com a família Dong. Ele também disse a todos que a adaga de nível divino de Baimin é muito dominadora. Já que Baimin roubou a serpente ascendente, assassinou e prejudicou as pessoas da cidade de Lu, ele acredita que toda a cidade de Lu estará sob o controle de Baimin um dia se ele não for tratado. Enquanto ele dizia algumas palavras contra Baimin, Baimin apenas sorria para ele, provocando. Sem hesitar, Gentili sugeriu que eles matassem Baimin hoje mesmo. Você pode ver isso como um pedido de favor e simpatia para todos. Ele disse. Todos ficaram sem palavras ao ouvi-lo, mas Doogo se atreveu a falar. Para ele, será ridículo se tantos deles forem atrás de Baimin sozinhos. Além disso, se eles não conseguirem derrubá-lo com muitas pessoas com eles e as palavras se espalharem, ele acredita que não será apenas a família Hong que terá de deixar a cidade de Lu. Não vejo benefícios para minha família, e isso afetará nossa capacidade de luta. Prefiro não pisar nessa água lamacenta, declarou Lin Xian. Além disso, Yin Xian concordou com Gentili, pois também queria se livrar de Baimin. Enquanto discutiam, Baimin de repente bateu palmas para pedir a atenção deles. Vocês poderiam pagar a conta antes de continuar a discussão? 1 milhão por uma vida, 500 mil por um corpo, disse ele, e ainda acrescentou que nunca daria nenhum desconto. Enquanto ele dizia isso, Gauxin cobriu o próprio rosto e ficou assustado ao ver seu melhor amigo sendo tão arrogante. Por causa da ousadia de Baimin em dar um preço, Gentili estava tremendo de raiva, mas ouviu Zinqion falar atrás dele, declarando que a família deles pagaria o resgate de 1 milhão por vida. Langan também concordou e disse que não há problema algum se eles puderem usar dinheiro para resolver esse problema. Se for uma quantia tão pequena, a família Doogo não fará muito alarde. Doogo disse com irritação, são apenas alguns milhões. Vou tratar isso como se estivesse pagando para assistir a uma grande luta. Yinshun acrescentou. Gentili estava furioso com eles por aceitarem facilmente a oferta de Baimin. Ele queria dizer algumas palavras, mas de repente eles ouviram um barulho estranho. Todos se assustaram ao ouvi-lo, até mesmo Baimin e Gauxin, que não sabiam do que se tratava. Baimin se concentrou, olhando para a direção de onde vinha o barulho estranho. Havia uma névoa e olhos vermelhos de várias feras vindo em sua direção. Baimin então declarou que se tratava de uma névoa de animais. Como a névoa de animais é tão densa? Perguntou Doogo. Pelo que Baimin lembrava, a névoa das feras é uma névoa causada pelo ar venenoso ao redor das feras demoníacas. Dentro dela há correntes viciosas e o fedor de sangue. Ninguém sabe quantas feras demoníacas estão dentro de uma névoa tão densa. Talvez existam covis de monstros desconhecidos nos arredores da cidade de Lu. Baimin estava em frente à névoa e lembrou-se de que o cerco da besta não deveria acontecer por mais um ano. Então ele se perguntou por que ela apareceu dessa vez. Enquanto olhava para a névoa, ele ouviu Gauqion chamando seu nome. Gauqion está pedindo que ele fuja junto com ele, pois sabe que essa névoa não é nada normal. Baimin então olhou para ele,
mas ainda estava pensando se a sua ressurreição havia bagunçado a linha do tempo e se isso fez com que o cerco das bestas acontecesse mais cedo. Em sua vida anterior, ele não conseguiu salvar Shui. Até agora, lamentava não ter sido capaz de salvar sua irmãzinha. Mas ele prometeu que não deixaria que nada acontecesse com sua irmã nesta segunda vida. Galaxy então chamou seu nome mais uma vez com uma voz gaguejante ao perceber que a névoa estava se aproximando. Baimin voltou a cabeça para a névoa e ordenou que Galaxy voltasse para a cidade e protegesse Shui em seu lugar. Ele prometeu a Galaxy que retornaria assim que tivesse eliminado as bestas demoníacas dessa névoa. Ele então correu para a névoa sem hesitar, enquanto Galaxy tentava impedi-lo, mas Galaxy não podia fazer nada. Ao mesmo tempo, os patriarcas, juntamente com seu povo, se agitaram ao ver a névoa. Rapidamente, certifiquem-se de que todos estejam livres antes que a névoa de feras chegue, disse Yin Xian ao seu pessoal. Ling Xian também ordenou que seu pessoal carregasse os mortos em seus caminhões e deixasse os vivos subirem atrás deles. Façam isso rápido. Não importa de que família você seja, subam no caminhão mais próximo. Ele acrescentou. O guarda de Xinjiang apontou para Baimin ao perceber o que Baimin estava fazendo. Ao ver Baimin correndo em direção à névoa, Xinjiang ficou chocado, pois não esperava que Baimin fosse muito destemido desta vez. Baimin já estava de pé perto da névoa, esperando que as feras ficassem visíveis. Ao vê-lo, todos ficaram estupefatos e até Gentile o chamou de idiota por fazer isso. Gentile acredita que Baimin não pode enfrentar uma névoa de feras tão densa quanto essa que apareceu. Ele também conclui que eles não conseguiriam mover a névoa nem 1 centímetro, mesmo que tivessem todos os caçadores da cidade de Lu. Eu discordo. Esses monstros não são muito avançados e sua inteligência é baixa. Se eles forem capazes de usar estratégias e entrarem na cidade de Lu, não conseguiremos conter a situação, proclamou Xing Yun. Ele então ordenou que seu povo da família Dongfan se preparasse para o combate, pois decidiu deter as feras demoníacas e não deixá-las entrar na cidade Lu. Todos os patriarcas estavam se encarando e, no final, Dogo decidiu reunir seu povo. Além disso, tanto Yinshin quanto Lin Xin decidiram lutar contra essas feras demoníacas e dar tudo de si em vez de fugir. Todos eles ficaram muito determinados a lutar contra os monstros e Galaxy ficou sem palavras. A névoa estava se aproximando e, nesse momento, um lobo apareceu. Ele tem um tamanho gigantesco, olhos brilhantes e algo vermelho em seu pelo. Ele também tem presas charmosas e rosna no momento em que aparece. Parece que você será o primeiro a morrer, disse Baimin. O lobo imediatamente viu Baimin lá embaixo e Baimin até conseguiu sorrir enquanto segurava sua adaga. Ele então pulou enquanto segurava Soubal. Soubal ainda estava sorrindo, apesar de Baimin tê-lo jogado em cima do monstro. O lobo ainda estava rosnando com sua boca grande e imediatamente engoliu Soubal. Aqui, besta imunda, Baimin disse e o lobo olhou para cima. Baimin estava segurando a adaga com força e esfaqueou a cabeça do lobo. O lobo então uivou alto e Baimin caiu e escorregou no chão. Ele estava olhando para o lobo, esperando o que aconteceria em seguida. O lobo ainda estava uivando e rosnando e parecia estar chamando seus descendentes. Baimin foi alertado no momento em que vários monstros apareceram. Todos eles correram para Baimin com intenção de matar e Baimin então esfaqueou um lobo com sua adaga. Seu sangue se espalhou e Baimin cortou os lobos pequenos restantes. O lobo gigantesco ainda estava uivando e ver seus descendentes morrerem nas mãos de Baimin o deixou furioso. Ele então pisou no chão, tentando acertar Baimin, mas Baimin conseguiu pular para longe. O lobo estava olhando furioso para ele, e Baimin pulou para ele e cortou seus olhos. Em seguida, ele fez um sinal para Soubal e o lobo gigantesco uivou de dor. Enquanto ele uivava, uma luz dourada emergiu de seu estômago por causa do que Bola de Neve fez com ele. Ele estava vomitando sangue e afundado no chão, uma digna besta lobo vermelhão flamejante. Mesmo depois de chamar seus descendentes, ele ainda estava fraco demais para enfrentar. Baimin disse. Depois de derrotar os lobos, uma rocha gigantesca sai da névoa. Ele então a encarou confuso e ela estava passando por ele. Ele estava parado, mas estava pronto para atacá-lo a qualquer momento. No momento em que ela se aproximou, Baimin conseguiu confirmar o que era. Ele confirmou que era apenas uma pedra e que alguém a jogou para ele. Ele se perguntou que tipo de monstro era aquele que tinha uma força inacreditável e era capaz de carregar uma pedra enorme. A pedra caiu no chão e Baimin pulou para longe, cobrindo o rosto. Ele cerrou os dentes enquanto olhava para a névoa e concluiu que poderia ter morrido se não fosse capaz de se esquivar. Embora tenha conseguido se esquivar do ataque, ele ainda pode sentir os efeitos da onda de choque. É como se seus 2 pés estivessem afundando. O lobo morto também foi esmagado pela pedra e, nesse momento, outro monstro saiu da névoa. Era uma criatura alta, mais alta que o lobo. Enquanto olhava para ele, Baimin pôde confirmar que era um macaco. O macaco estava gritando. Também havia um pequeno macaco
macaco com ele, que estava montado em seu ombro. O macaco gigante parecia estar falando em sua própria língua e o macaco pequeno apontou para a barriga do lobo gigante, que ainda tinha uma luz dourada brilhando. Bane então chamou Soubal, pois sabia que algo ruim poderia acontecer com seu animal de estimação se ele não deixasse Soubal sair. Bola de Neve seguiu imediatamente a ordem de Bane. Ele estava carregando o coração do lobo e estava muito feliz por não saber que um macaco o estava caçando. O macaco gigante o esmagou com as mãos e Bane gritou, pois estava preocupado com Bola de Neve. Os pequenos macacos pousaram no chão e correram em direção a Bane. Bane então se preparou para a batalha no momento em que um macaco estava prestes a pular em Bane. De repente, alguém agarrou seu rosto e, surpreendentemente, era Gauxin. Gauxin apertou o rosto do macaco e ficou furioso com esses monstros por atacarem seu melhor amigo Bane. Quando eu acabar com você, vou dar de comer aos cachorros, ele disse enquanto matava o macaco apenas com a mão. Por causa dele, os outros macacos pequenos ficaram assustados e estavam tremendo de medo. Como Gauxin estava bloqueando o caminho deles, os macacos decidiram voltar para seu mestre, pois estavam todos com medo de Gauxin. Surpreendentemente, alguém atacou os macacos pequenos com uma flecha. Bane virou a cabeça e se perguntou quem era. Ele então viu os caçadores segurando seus arcos e mirando os monstros. Eles dispararam um ataque e Bane viu claramente várias flechas acima, passando por ele. Os macacos pequenos foram atingidos por essas flechas e o macaco gigante ficou chocado ao ver seus discípulos. Bola de Neve ainda estava em sua mão e, surpreendentemente, Bola de Neve foi capaz de empurrar a mão do macaco apenas com seus braços minúsculos e ficou com muita raiva do macaco demônio. Depois que os pequenos macacos morreram, Gauxin perguntou imediatamente se Bane estava bem e ele respondeu que só tinha feito pequenos ferimentos, mas nada sério. Ele também reconheceu a ajuda de Gauxin, pois acredita que poderia ter morrido se Gauxin não o ajudasse. Isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Se você realmente morresse lá, Shui teria me despedaçado, respondeu Gauxin. Enquanto conversavam, de repente ouviram um rugido e, quando olharam para o rei macaco demônio, viram a força de Bola de Neve. Apesar de Bola de Neve ser propriedade de Bane, ele ainda ficou chocado ao ver como Bola de Neve ainda está se mantendo forte contra o macaco que foi capaz de destruir um lobo vermelhão flamejante instantaneamente. Por causa disso, ele concluiu instantaneamente que Bola de Neve pode ter sido capaz de consumir o núcleo bestial do lobo quando estava dentro do corpo do lobo. Nesse momento, Bola de Neve conseguiu escapar das mãos do rei macaco demônio e imediatamente correu para o rosto do macaco e o golpeou. Ele foi capaz de destruir o macaco, o que deixou Gauxin e Bane surpresos. O rei macaco demoníaco foi finalmente derrotado por Bola de Neve, e Bola de Neve sorriu amplamente enquanto carregava o núcleo bestial do macaco e o comeu imediatamente. O rei macaco demoníaco caiu no chão enquanto os patriarcas se perguntavam que tipo de espírito de batalha Bane tem para ser capaz de derrotar uma besta demoníaca de grau médio. Mas, para Doogo, Bola de Neve está apenas usando força bruta e é apenas uma fera mutante, e ele acredita que não há nada de especial nesse espírito de batalha. O que chamou sua atenção foi Gauxin e ele disse que Gauxin tem potencial para se tornar um forte caçador. Enquanto eles discutiam, Gentile ainda olhava furioso para Bane e disse em sua mente que pessoalmente cortaria Bane em 10.000 pedaços para vingar seu filho morto. Ao mesmo tempo, Xinjian também estava olhando para Bane, e seu guarda o informou que a besta demoníaca havia recuado. Além disso, ele viu que Bane havia sofrido alguns ferimentos e sugeriu que eles aproveitassem a oportunidade. Mas Xinjian discordou dele e, em vez disso, deu-lhe uma ordem para voltar à cidade. Trate os feridos primeiro e peça para alguns de seus membros procurarem os cadáveres das feras demoníacas. Ele estava esperando que eles pudessem obter alguns itens valiosos dessas feras. Enquanto conversavam, Baimin estava olhando para eles e podia sentir que Xinjian tinha um plano de roubar itens das feras demoníacas. Mas, apesar disso, ele optou por ficar quieto e deixá-los fazer o que quisessem. Nesse momento, Bola de Neve emitiu um som e parecia que estava chamando Baimin, de modo que Baimin e Gauxin imediatamente viraram a cabeça na direção de Bola de Neve. Em seguida, viram Bola de Neve carregando algo que ele pegou do lobo mais cedo. Baimin ficou chocado ao vê-la. Ele estava prestes a tocá-la, mas de repente algo brilhou em seu interior. Baimin, então, imediatamente o esfaqueou e cortou para ver o que havia dentro. E ao confirmar o que havia dentro, Gauxin ficou chocado, enquanto Baimin ficou feliz por saber que estava certo. Ele então sorriu e disse que essas coisas são os ovos de fera. Há vários ovos de diferentes formas e cores. Poderiam ser os ovos da fera lobo? Perguntou Gauxin com entusiasmo. Baimin então respondeu que nem todos esses ovos eram da fera lobo, pois ela tem formas e cores diferentes. Embora houvesse ovos de feras lobo em seu interior,
ele acreditava que nem todos eram iguais. Ele pegou um ovo enquanto se perguntava como poderia haver tantos ovos diferentes dentro do lobo vermelhão flamejante. Além disso, ele pode ver que esses ovos são muito mais poderosos do que o lobo que estava carregando todos esses ovos. Ele também viu que 4 desses ovos estavam se movendo e pareciam estar vivos. Ele então olhou para Galkin e teve uma ideia em sua mente. Lazibones, você gostaria de criar um espírito de batalha? Ele perguntou. Galkin ficou muito surpreso ao ouvir Baimin e gaguejou ao repetir a pergunta de Baimin. Ele coçou a cabeça, pois não conseguia acreditar que teria uma chance dessa vez. Baimin então se levantou e deixou Galkin escolher entre os 4 ovos que pareciam estar vivos. Galkin estava olhando para os ovos enquanto pensava e, ao mesmo tempo, Bola de Neve roncava enquanto dormia. Galkin sorriu levemente e estava prestes a escolher um ovo, mas Baimin de repente apertou sua mão. Galkin então lhe disse que já havia decidido qual ovo deveria pegar, mas Baimin se virou de repente enquanto segurava o peito ao sentir uma dor repentina e forte. Galkin estava preocupado com ele e perguntou se ele estava bem e ele respondeu: não se preocupe. Ele então deduziu que essa dor poderia ser uma reação ao excesso de energia que Soubal consumiu. Ele acredita que seu animal de estimação comeu tantos núcleos bestiais a ponto de quase estourar. Se ele não superar rapidamente seu estágio atual, ele acredita que algo ruim pode acontecer, então ele precisa encontrar uma maneira segura de superar. Ao mesmo tempo, Gentile ainda estava olhando para Baimin enquanto seu guarda o informava que todas as outras famílias já haviam se retirado, mas parece que Gentile não ouviu nada, pois estava concentrado em Baimin. Baimin então agarrou o ombro de Galkin e lhe disse que eles deveriam voltar para a cidade o mais rápido possível. Ele acredita que a única opção que lhe resta é tentar passar antes que as outras pessoas possam reagir. Galkin estava hesitante em seguir sua ordem, pois podia sentir que Baimin estava realmente sofrendo. Mas então, Baimin o puxou e fugiu muito rápido. Galkin ficou assustado enquanto implorava a Baimin para ir mais devagar, pois ele também estava prestes a vomitar. Depois de algum tempo, eles chegaram à casa de Baimin. Nesse momento, Shui estava limpando a casa e ficou nervosa ao ver um ar como um tornado entrando na casa. Ela imediatamente cobriu o rosto com o braço enquanto tentava não cair no chão por causa do ar. Baimin então deixou Galkin cair no chão enquanto Shui olhava para Galkin confusa. Ela se perguntou o que aconteceu com Galkin, pois parece que ele está tonto e também vomita muito. Baimin entrou diretamente em seu quarto, enquanto sua irmã Shui não sabe se foi realmente ele quem voltou para casa. No quarto de Baimin, ele estava sentado em sua cama enquanto Soubal dormia tranquilamente. Ao lado de Baimin estavam sua adaga e o machado. Seus olhos estavam fechados enquanto ele se concentrava em si mesmo e tentava romper a barreira. Ele estava executando o Sutra de Refinamento Bestial e seu corpo estava flamejando com uma cor escura e vermelha. O Sutra Precioso de Refinamento Bestial é uma técnica de cultivo de primeira classe da Aliança Celestial. Ele permite que o cultivador extraia muito mais energia bestial e acelere os avanços durante o refinamento. Ao mesmo tempo, também permite o uso mais eficiente da energia bestial e repara os canais danificados por onde a energia vital flui. Ele repara o corpo de um cultivador em um piscar de olhos, permitindo que ele suporte reações mais fortes da energia bestial. Os nervos do corpo de Baimin eram visíveis enquanto seu suor escorria devido à chama. No momento em que abriu os olhos, ele ficou confuso, pois não sabia onde estava. Ele não via nada ao redor, exceto a serpente de madeira que rodeava seu corpo. A serpente estava sibilando e, além dessa criatura, ele também viu o lobo vermelhão flamejante e o rei macaco demônio. Ele cerra os dentes enquanto o suor escorre continuamente. Conclui, então, que foi a serpente voadora que está tentando afetar sua mente. Ele gritou muito alto junto com o uivo e o sibilo dos monstros. Finalmente, Baimin conseguiu escapar dos monstros que estavam envenenando sua mente. Ele voltou a si. No momento, estava segurando o estômago enquanto respirava profundamente. Ele então adormeceu ao lado de sua bola de neve de estimação. Depois de um tempo, Baimin acordou e se levantou segurando a cabeça. De repente, moveu os dedos como se estivesse verificando algo. Desta vez, ele passou para o nível intermediário e está quase no nível avançado agora. Ele estava olhando para a bola de neve, que ainda estava dormindo pacificamente, e concluiu que teria morrido se Bola de Neve tivesse lhe dado um pouco mais de energia bestial. Ele então se lembrou dos ovos e imediatamente virou a cabeça para o lado. Ele estava olhando para esses ovos enquanto pensava nos macacos que morreram pelas flechas do caçador. Ele então sorriu ao ter uma ideia. Ele abriu um baú enquanto procurava algo. Enquanto Soubal estava dormindo, ele estava muito ocupado tentando encontrar a arma de que precisava. E, por fim, ele encontrou a besta Demon Splitter Crossbow. Com essa besta, ele acredita que poderá ganhar a iniciativa ao desferir o primeiro gol. Agora, ele não precisa se preocupar com ninguém fazendo ataques furtivos contra ele. De repente,
Beimin ouviu os gritos de sua irmã Shui. Ele soube que alguém estava atacando sua irmã e melhor amiga. Ele imediatamente saiu de seu quarto e viu sua irmã perguntando a Galkin se ele estava bem. Baimin então chamou o nome de Galkin, pois viu que ele estava fraco. Ele pulou de cima para baixo e viu vários caçadores invadindo a casa deles. Os caçadores ficaram todos assustados no momento em que ele apareceu. Ele então perguntou a Shui o que estava acontecendo e Shui explicou a ele que a família Hong queria fazer Galkin se submeter e jurar lealdade a eles quando Beimin não saiu de seu quarto por 2 dias. E quando Galkin não obedeceu, os caçadores o espancaram. Dessa vez, ele percebeu que precisou de 2 dias para chegar ao nível intermediário. Pelo que se lembrava em sua vida anterior, ele só precisava de 3 dias para chegar ao nível de guerreiro. De acordo com Shui, a família Hong chegou a dizer que, se Galkin não se submeter e jurar lealdade à família Hong até amanhã, eles massacrarão a ele e a família Shen. Beimin então ouviu alguém falando da família Yuan, afirmando que Shui estava certo. Eram Yuan Ming e Yuan Qinja. Yuan Qinja é o avô de Yuan Ming. De acordo com ele veio sob a ordem do patriarca para solicitar que Gao Xing entrasse para a família Yuan. Baimin disse com um sorriso provocador: "Se bem me lembro, você é Shen Baimin." "Sim, nosso patriarca nos disse que você também pode entrar para a família Yuan. Uma posição como artista deve ser bastante generosa", disse o rei Wu. Ele também mencionou um nome, Ni Hu, da família Hong, que ele acredita não ser alguém com quem qualquer um possa lidar. Enquanto falava, ele foi interrompido quando Gao Qin tossiu alto. Mesmo assim, o rei Wu continuou dizendo a Beimin que ele deveria ser grato pela generosidade deles em tentar ajudá-lo a se juntar à sua família. Nesse momento, Beimin estava pensando que, se essas pessoas viram o verdadeiro potencial de Gao Qing, então ele pode ter um problema. Ele acredita que essas pessoas podem ver Gao Qing como uma espécie de bárbaro e conclui que isso pode prejudicar o crescimento futuro de Gao Qing. "Entendo que a família Yuan está sendo muito generosa, mas receio que Gao Qing e eu não entraremos em nenhuma família. Então, por favor, saia", disse Beimin educadamente. Por causa disso, ele recusou facilmente. O Yuan Ming e o rei Wu ficaram irritados com ele. "Pirralho fedorento, quem você pensa que é? Nossa família veio para ajudá-lo e você ousa nos mandar embora assim?" Ming declarou com raiva. Ele apontou para Beimin e declarou que não esperaria que a família Hong viesse a esse lugar. Em vez disso, sua família massacrará a casa de Beimin se ele realmente não obedecer. Os caçadores da família Hong estavam fofocando, pois uma parte deles não concordava que a família Yue massacrasse esse lugar sem pedir permissão ao patriarca. Shui também estava preocupada com seu irmão, mas Baimin estava calmo demais e muito confiante de que a família Yue não poderia massacrar sua casa apenas com os dois. Qinggu então o encarou com raiva e invocou seu espírito de batalha. Beimin então olhou para a porta e viu um monstro entrando em sua casa em alta velocidade. As penas caíam no chão e os caçadores até chacoalhavam. No momento em que passou por Beimin, ele sentiu o cheiro fedorento. Esses espíritos de batalha são chamados de abutre sanguinário. Os caçadores também cobriram seus narizes, pois também podiam sentir o cheiro fedorento desses animais de estimação da família Yuan. Também está machucando seus olhos e eles não conseguem mais segurar, então saem imediatamente da casa de Beimin. Shui também sente o cheiro, o que a deixa fraca. Beimin então ordenou que ela levasse Gao Qin para o andar de cima e não saísse até que Beimin lhe dissesse: "Você prefere lutar do que seguir o caminho mais fácil. Hoje, farei com que você queira perder sua vida", proclamou Qinju. Shui então seguiu a ordem do irmão e guiou Gao Qin para entrar no quarto de Beimin. Ela então se voltou para a porta, pois estava muito preocupada com seu irmão. "Neste momento, estou curiosa para saber como exatamente você planeja fazer com que eu perca minha vida", Baimin disse com um sorriso no rosto. Min deu uma risadinha devido à sua raiva e disse que faria Baimin aprender algumas maneiras e o ensinaria a se comportar. Ele então ordenou que seu abutre sanguinário atacasse Baimin e Baimin estava olhando para o abutre voando em sua direção sem saber que Ming também corria para ele com a intenção de matar. Apesar disso, ele foi capaz de reagir e se esquivar imediatamente para evitar a arma de Ming. Ming só conseguiu esfaquear o chão que era feito de madeira e um pouco da madeira que foi arranhada atingiu sua cabeça, o que o deixou mais irritado. Baimin preparou sua besta divisora de demônios e sua adaga. Nin então correu para ele mais uma vez, mas Baimin dessa vez conseguiu atingi-lo. Eles estavam se encarando e Baimin aproveitou a chance e chutou Ming, fazendo com que ele voasse para longe e batesse na esquina. Seu único olho estava fechado e ele cerrava os dentes enquanto se perguntava que tipo de poder Beimin tinha. Os caçadores da família Hong também testemunharam o sol e não conseguiam acreditar que Yuan estava sendo derrotado por Beimin em combate. Qinggu então se aproximou de Ming e o advertiu para ter cuidado, pois viu que seu filho estava agindo de forma muito precipitada. Beimin estava olhando para eles com um sorriso irônico e, acima dele, estava o abutre que estava prestes a atacá-lo,
mas Baimin foi capaz de sentir isso e instantaneamente cortou seu pescoço sem qualquer hesitação. Droga, ele estava apenas procurando a morte, disse Baimin. Min ficou furioso ao ver seu espírito de batalha morto. Ele então agarrou sua arma e instantaneamente correu para Baimin com a intenção de matar seu avô. O rei Wu viu algo perigoso e gritou para que seu neto Min voltasse, mas Min não deu ouvidos e continuou a ir para Baimin. Baimin estava segurando a adaga, mas não esfaqueou Ming com ela. Em vez disso, ele usou apenas o punho para dar um soco no rosto de Ming. Ming voou para o alto e bateu na parede. Ele estava com o nariz sangrando e tossindo. Você acha que pode me derrotar sozinho? Disse Bae Ming. E Ming caiu no chão. O rei Wu estava preocupado com Ming e perguntou se ele ainda estava bem. Vovô, vingue-se de mim, pediu Ming enquanto chorava. Como o rei Wu é um avô amoroso de Ming, ele prometeu a Ming que se vingaria custe o que custar. Seu pequeno bastardo, tentamos ser bonzinhos com você, mas você se atreveu a rejeitar nossa oferta. Se eu não o rasgar em pedaços e esfolá-lo vivo, juro que acabarei com minha própria vida. Kingu declarou na frente de seu neto para Baimin. Em seguida, ordenou que seu abutre atacasse Baimin usando suas garras que dividiam as montanhas. Baimin ficou nervoso ao ver que o animal de estimação de Kingu ainda nem havia alcançado o estágio de poder de batalha, mas já havia despertado uma habilidade de batalha. Ele então concluiu que isso pode ser devido ao fato de ele ter sangue de abutre real. Se for um abutre real, então faz sentido para ele que ele tenha uma habilidade de batalha quando está apenas no nível avançado. Baimin se sente um pouco irritado consigo mesmo depois de perceber que passou muito tempo pensando na habilidade do abutre e quase se esqueceu do abutre correndo em sua direção. Ele entrou em pânico, pois sabia que seria tarde demais para contra-atacar. Felizmente, Bola de Neve apareceu de repente e o salvou, atacando instantaneamente o abutre antes que ele pudesse machucar Baimin. Baimin então sorriu amplamente e se sentiu orgulhoso de seu animal de estimação. Bola de Neve estava se divertindo lutando contra o abutre. Ele estava puxando o cabelo do abutre e o abutre não conseguia nem revidar, o que surpreendeu Kingu. Ele ficou muito surpreso ao ver seu abutre sendo derrotado por Bola de Neve, então decidiu correr em direção à Bola de Neve com a intenção de matar, mas se assustou quando Baimin o bloqueou e o atingiu com um ataque normal. Kingu quase caiu e estava respirando rápido enquanto olhava com raiva para Baimin. Eu vou matar você, ele disse. Os caçadores do lado de fora da casa de Baimin estavam se sentindo intensos ao assistir a batalha. Eles até comentaram que a família Yuan lutou sem ler os movimentos de Baimin, o que é muito impulsivo. Nesse momento, o rei Wu foi jogado contra a parede e estremeceu ao ver Baimin correndo em sua direção. Ele então se esquivou imediatamente quando Baimin tentou chutá-lo e Baimin sorriu ironicamente para ele. Baimin o atacou com a espada e ele escorregou para trás enquanto admitia para si mesmo que Baimin era realmente muito forte. Enquanto estava na esquina, ele olhou para o abutre e viu como Bola de Neve lutou facilmente contra ele. Ele mordeu o pescoço do abutre e ele nem conseguiu revidar. Kingu não consegue acreditar que seu animal de estimação, que tinha sangue real, foi facilmente derrotado por apenas um pequeno animal de estimação de Baimin. Os caçadores ainda estavam fofocando enquanto olhavam para a luta de Bola de Neve contra o abutre. Eles podem ver claramente que o abutre foi facilmente derrotado por Bola de Neve. Kingu estava furioso naquele momento, apesar de estar muito claro para ele que Baimin é realmente forte. Ele ainda correu até Baimin e o atacou com sua arma, mas Baimin conseguiu bloqueá-lo apenas com a adaga. Ele estava olhando para Kingu e viu uma abertura para acertá-lo, então aproveitou a oportunidade e deu um soco no rosto de Kingu. Kingu foi jogado contra a parede mais uma vez, mas Baimin ainda não estava satisfeito e lançou uma habilidade de batalha, Shadow Slice, e a atacou em Kingu. Kingu tossiu sangue e Baimin o provocou perguntando se isso era o melhor que ele podia fazer. Kingu estava de pé, fraco, segurando o ombro e reclamando que Baimin havia cortado seu braço. Ele caiu no chão enquanto o sangue escorria de seu braço cortado. Os caçadores ficaram impressionados com o movimento de Baimin e alguns acreditavam que ele poderia governar a cidade se classificasse rapidamente. Então, quem é o próximo? Qual família gostaria de me matar primeiro? Perguntou Baimin. Um caçador sorriu para Baimin enquanto explicava que eles estavam aqui para pagar as taxas. Ele entregou um cartão a Baimin e disse que a família deles havia apresentado algum dinheiro pelo incômodo que causaram no passado. Eles esperavam que Baimin os perdoasse pelo que aconteceu da última vez na floresta. Depois de ouvir essas palavras, os caçadores da outra família também concordaram e pediram desculpas, além de lhe darem cartões com uma quantia enorme para pagar pelo incômodo. Bin então sorriu amplamente ao ouvir as palavras deles. Ele ficou feliz que a atitude desses caçadores tenha mudado repentinamente em relação a ele. Baimin aceitou todos os cartões e disse aos caçadores que todos já estavam pagos e que podiam ir embora. Vamos nos despedir então,
Mestre Shen. O caçador disse, antes de sair. Havia também 2 caçadores que informaram a Baimin que o convite para Gauxin se juntar à sua família ainda está aberto a qualquer momento. Espere, respondeu Baimin. Quando estavam prestes a sair, ouviram um barulho de pancada, então viraram a cabeça para trás e viram que Baimin bateu Qinggu e Ming no chão enquanto dizia aos caçadores para levá-los de volta para a família Yuan. Com certeza, vamos cuidar disso. O caçador respondeu com um sorriso no rosto. Em seguida, eles carregaram Ming e Qinggu quando eles estavam saindo da casa de Baimin. O abutre de Qinggu estava gritando muito alto ao ver seu mestre saindo. Bola de Neve ainda o está atacando e ele corre o mais rápido que pode para escapar de Bola de Neve. Bola de Neve então pulou para o ombro de Baimin enquanto segurava a pena do abutre. Baimin então cutucou Bola de Neve enquanto lhe dizia para ser paciente. No andar de cima, Shui estava ajudando Gauxin a desinfetar os ferimentos de Gauxin. Apesar do fato de Gauxin estar sendo espancado sem piedade, ele ainda sorria, pois não esperava que seria procurado por uma família nobre. Ele é apenas um pobre aldeão e essas famílias estão fazendo grandes ofertas por ele. Não valeria a pena, mesmo que as ofertas deles fossem 10 vezes melhores. Você vale muito mais do que isso, disse Baimin de repente. Tanto Gauqin quanto Shui olharam para ele, felizes por saberem que ele havia conseguido se manter vivo contra a família Yuan. Baimin então agarrou o ombro de Gauqin e perguntou se ele estava bem depois de ser espancado. Gauxin então respondeu que está bem, pois sua pele é bastante grossa. Ele até se gabou de que aqueles caçadores deveriam se esforçar mais para causar algum dano a ele. Ele também perguntou a Baimin se ele estava bem, e Baimin disse com orgulho que ele ainda pode derrotar essas pessoas facilmente, mesmo que elas trabalhem em conjunto com a família Hong. Meu irmão é o melhor, disse Shui com um largo sorriso no rosto. Baimin então muda de assunto, já que terminou de checar Shui e Gauxin. Ele então pegou os ovos e deixou Gauxin e Shui escolherem o que queriam entre os 4 ovos. Gauxin e Shui estavam muito animados, pois essa seria a primeira vez que poderiam ter seus próprios animais de estimação. Gauxin então escolhe o ovo branco, enquanto Shui fica com o ovo verde. Baomin cruzou os braços enquanto dizia a Shui e Gauxin para seguirem suas instruções. Entendi. Shui e Gauxin responderam depois que Baimin lhes disse o que deveriam fazer. Ele os instruiu a colocar algumas gotas de sangue na casca, depois relaxar o corpo e a mente e usar o coração para sentir a vida dentro do ovo. Eles devem estar relaxados enquanto encontram o batimento cardíaco do ovo. Agora, sintam a conexão entre vocês e o espírito. Baimin acrescentou que, depois de fazer o que Baimin disse, a casca do ovo começou a rachar e uma luz dourada emergiu de dentro do ovo. Gauxin e Shui se agitaram enquanto perguntavam a Baimin o que estava acontecendo, mas até Baimin ficou chocado ao ver o que acabará de testemunhar. Uma chama apareceu de repente e ela tinha a forma de uma fênix. Enquanto olhava para ela, Baimin já teve uma ideia que o surpreendeu muito. Gauxin tossiu depois que o ovo explodiu. Ele estava cercado de fumaça, mas viu claramente um macaco albino em sua mão, que ele acredita ser seu espírito de batalha. O macaco estava olhando para ele enquanto coçava a cabeça. Ao mesmo tempo, Shui olhava para a mão onde estava seu animal de estimação. Ele se chamava Crane of Nine Avens, um Grow dos 9 céus. Enquanto Gauqin olhava para o macaco, sua urina de repente respingou no rosto de Gauqin e o macaco riu muito alto para ele. Gauqin também riu e o macaco pulou na mesa de sua mão. Enquanto o macaco pousava na mesa, Gauqin reclamava que a urina do macaco era muito fedorenta. O macaco então virou a cabeça para Gauqin enquanto batia em sua bunda para provocar Gauqin. Esse macaco combina com ele. Chevi também comentou que estava esperando que Gauqin recebesse um grande urso polar como espírito de batalha, mas acabou recebendo um pequeno macaco. De repente, Baimin ficou em silêncio, pois achava estranho que um Grow dos 9 céus e um macaco albino tivessem nascido em um lugar árido como esta cidade. Mas, independentemente da força e da linhagem sanguínea deles, ele acredita que o poder natural desses espíritos de batalha é pelo menos 1000 vezes mais forte do que o do lobo de cauda rápida. Outra coisa que o confundiu foi como esses ovos de macaco e de Grow chegaram às mãos do lobo. De repente, Bola de Neve cria um som que surpreende Baimin. Ele então carrega a Bola de Neve e percebe que Bola de Neve estava planejando derrotar o Grow dos 9 céus. Baimin informa a Soul Ball que esses espíritos de batalha são os espíritos de batalha de sua irmã e de seu melhor amigo. Você poderá comer tudo o que quiser quando encontrarmos alguns monstros mais fortes. Ele acrescentou e Bola de Neve sorriu amplamente para ele. De repente, alguém chamou o nome de Baimin. De acordo com Shui, a voz veio de Dong Fanziu. Baimin estava se perguntando por que a senhora veio pessoalmente à sua casa. Ele então olhou para Shui e Gauxin enquanto os instruía a não saírem sem seu sinal. Nesse momento, Yu estava esperando por ele no andar de baixo e chegou a pensar que Baimin não estava em sua casa. Ela então ouviu a voz de Baimin,
perguntando o que ela precisava. Eu já lhe disse que não venderei nada nesta casa, nem mesmo um único pedaço de lixo. A garota disse, por que eu iria querer comprar suas coisas? Estou aqui para lhe dizer que a família Hong reuniu suas forças e vai atacá-lo. Você deve deixar a cidade agora. Baime então sorriu enquanto agradecia Ziyu por lhe contar sobre isso, mas ele não tinha medo algum e também não queria deixar a casa deles. Ziyu então cerrou os punhos e ficou furiosa com Baime, dizendo que a família Hong chegaria o mais rápido possível e mataria Baime. Mesmo que eu morra, mesmo que esta casa seja destruída, a família Shen não terá nada a ver com sua família Dong. Você pode ir embora agora. Baime disse com os braços cruzados. Ziyu já estava irritada com ele, pois não gostava que Baime fosse tão cabeça dura. Ela não se incomodou mais em forçar Baime e decidiu sair da casa de Baime enquanto reclamava de como Baime era tão ingrato depois que ela veio até aqui apenas para avisá-lo. Ela olhou para a casa de Baime enquanto pensava que nem mesmo viria a este lugar se fosse pelo favor de sua irmã. Ela deu uma olhada na casa de Baime e pensou que nem teria vindo a este lugar se não fosse pelo favor de sua irmã. Essa não é a segunda dama da família Donfa? Disse uma voz ao lado dela. Ela se assustou ao ver que era Gentile, da família Hong, que a viu. Gentile estava furioso desde que Xinqiang lhe disse que o noivado de sua filha com Shen Baimin já havia sido cancelado. Agora, ao ver Ziyu, ele pensa que Xinqiang enviou sua filha Ziyu para passar uma mensagem a Baime. Dongfen Xinjian, seu canalha planejador. Ele disse com um tom irritado. Ei, velho Hong, isso não tem nada a ver com a minha maldade. Eu vim aqui sozinha, disse Ziyu com confiança enquanto colocava as mãos na cintura. Gentile ainda não acredita em Ziyu, então ele pede que ela explique por que está aqui. Antes que Ziyu pudesse responder, ele concluiu que Ziyu poderia ser a substituta de sua irmã no noivado. Por causa do que ele disse, Ziyu ficou furiosa e estava prestes a bater em Gentile com seu chicote. Gentile se assustou ao ver isso, pois não esperava que Ziyu fosse tão corajosa para atacá-lo. Mas então, alguém agarrou o chicote facilmente antes que ele caísse em Gentile. Ziyu ficou chocada ao ver isso. Era Hong Mintu dizendo que já tinha ouvido rumores de como a segunda dama da família Dongfa era indisciplinada. E agora, ao ver como Ziyu reagiu, ele acredita nos rumores. Enquanto Ziyu estava olhando para Mintu, ela concluiu que ele é o próximo líder da família Hong. Ela não imaginava que poderia encontrar Mintu neste lugar. Ela ouviu que Mintu tem o apoio da Aliança de Extermínio de Demônios, e ele também é um caçador avançado, o que assusta Ziyu. Dessa vez, Mintu deixou Gentile entrar na casa de Baimin primeiro e disse que cuidaria de Ziyu primeiro. Ziyu ficou nervosa, pois sabia que seria problemático para ela lutar contra Eng Mintu. Antes que Gentile pudesse entrar na casa de Baimin, ele disse a Mintu para tomar cuidado com Ziyu e não deixar que Ziyu arruinasse seu plano de atacar Baimin. Ele olhou mal para Ziyu e depois a deixou para Mintu. Hong Mintu, o que você quer de mim? Perguntou Ziyu com raiva. Na verdade, nada. Eu só estava com medo de machucá-lo e azedar o relacionamento de nossas duas famílias. Acho que o líder da família Dongfeng também não gostaria que isso acontecesse. Mintu respondeu enquanto soltava o chicote de Ziyu. Ele também disse que se eles alertassem Baime, isso também não seria muito bom para Ziyu. E daí se ele for embora ou não? O que isso tem a ver comigo? Perguntou Ziyu. E Mintu disse que seria mais fácil para eles lidarem com as coisas se Ziyu realmente não se importasse com o Baime. Enquanto conversavam, ele ficou chocado quando ambos viram seus caçadores voando para longe da casa de Baime. Esses caçadores bateram com força no chão. Ziyu então segurou sua cabeça, pois estava desapontada por saber que Baime realmente ficou em sua casa. Ao mesmo tempo, o caçador de Hong que foi espancado por Baime estava tossindo alto enquanto pedia ajuda. Ao ouvi-lo, Mintu se sentiu desapontado e chamou seus caçadores de lixo. Ele então pegou sua arma nas costas e declarou que enfrentaria Baime pessoalmente. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.